Olá, queridos, tudo bem? Sobral por aqui para a gente seguir na análise das questões da OCP. Vamos agora ali na prova de 2024, MPE-PR, prova de auxiliar técnico. Espera aí, deixa eu trocar minha folha aqui, que essa aqui está toda rabiscada do bloco anterior. Vamos seguir aqui. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Vamos ver. Uma vez publicado, o ato administrativo terá vigência e deverá ser cumprido em respeito ao atributo da presunção de legitimidade, até que ocorra formalmente o seu desfazimento. Em relação à extinção dos atos administrativos, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Tá bom, vamos ver. Então, 4 assertivas de marcar V ou F. A anulação, vamos devagarinho, ó, caracterizada pelo desfazimento do ato administrativo por razões de ilegalidade, ok, produz em regra efeito ex nunc, nada disso, efeito ex tunc, ou retroativos. Então, falsa para a primeira. Vamos na segunda. Na contraposição, interessante que é isso em prova, né? Essa é uma forma de extinção do ato administrativo que normalmente não cai. E quando cai, muita gente não sabe o que é. Se tu não souber, tu vai aprender agora. Na contraposição, a retirada se dá porque foi emitido ato com fundamento em competência diversa que gerou o ato anterior, mas cujos efeitos são contrapostos aos daqueles. Exatamente. Sabe qual é o exemplo de melhor exemplo de contraposição? Nomeação do servidor, exoneração do servidor. Efeitos contrapostos. Por quê? Porque a nomeação, ela gera provimento do cargo público, enquanto a exoneração gera vacância do cargo. Cara, melhor exemplo, se tu não sabia, você coloca assim, ó, nomeação, seta para a direita, e exoneração, seta para a esquerda. Um gera provimento do cargo, o outro gera vacância do cargo. Contraposição, para que você consiga saber isso. Então, a exoneração gera a extinção do ato de nomeação porque tem efeito contraposto ao daquele. Percebe? Então, verdadeira. Vamos na terceira. Na cassação, né? Na cassação, a retirada se dá porque o destinatário descumpriu condições que deveria permanecer atendidas a fim de poder continuar desfrutando da situação jurídica. Perfeito. Ou seja, o destinatário passa a descumprir as condições que ele deveria permanecer cumprindo. Sobral, me dê um exemplo. Te dou um exemplo da doutrina. Eu te dei uma licença para você abrir um restaurante. Aqui, ó. Eu te dei uma licença para você abrir um restaurante. O que você fez no lugar? Você abriu um hotel. Então, você até começou com o restaurante. Só que depois do restaurante, você transformou o seu estabelecimento num hotel. O que eu vou fazer com a sua licença? Eu vou cassar a sua licença. Por quê? Você passou a descumprir os requisitos do ato. A licença era para restaurante e não para hotel. Ok? Então, a terceira também é verdadeira. Então, já falamos de anulação, contraposição e cassação. Vamos na última. Se a invalidação do ato decorrer de mudança de orientação da administração pública, a anulação produz efeitos retroativos à data de sua emissão. Interessantíssima essa assertiva. A previsão disso está na LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que lá nos artigos 20 a 30 vai falar de direito administrativo numa reforma legislativa ocorrida em 2018. O que ele vai dizer lá basicamente? Que se você, administração pública, mudar a orientação jurídica, ela não pode retroagir para alcançar situações que já estejam consolidadas. Por quê? Segurança jurídica, filho. Você está 10 anos exigindo apenas 2 requisitos. De repente, você vai agora mudar a orientação e retroagir para anular tudo? Eu tenho que levar em consideração as orientações gerais da época. Então, isso que é basicamente a lógica de invalidação quando decorre de mudança de orientação da administração pública. Bom, essa mudança de orientação pode até gerar a invalidação do ato, mas você não pode retroagir, porque isso feriria o quê? A segurança jurídica. Se a orientação é nova, que seja aplicada dali em diante, percebeu? E que não retroaja, porque isso vai ferir a segurança jurídica. Então, a última é falsa. Ficou letra E. Então, de novo, ó, na letra A, anulação efeito ex tunc.
A letra B te trouxe o conceito de contraposição, nomeação, exoneração. A letra C falou de cassação, que é quando o destinatário deixa de cumprir os requisitos do ato. E a letra E vai falar de invalidação por mudança de orientação da administração pública, nesse caso não pode retroagir. Aí, no máximo, eu vou declarar dali em diante, tá bom? Muito boa questão, gostei. A OCP, a questãozinha bacana. Questão 2 agora vai falar o seguinte pra gente. Vamos lá. Então, pegando aqui na questão número 2, foi da prova MPRS, né? A OCP 2025. Prova de analista, cobrou o seguinte. De acordo com a legislação vigente, assinala a alternativa correta. Vamos lá. A anulação de um ato administrativo ocorre quando o ato é inoportuno, inconveniente, já ficou ruim, a critério da administração pública. Por quê, gente? Porque quando eu trouxer os critérios de oportunidade e conveniência, eu não estou falando de anulação de ato administrativo. Eu estou falando, na verdade, de quê? De revogação de ato administrativo. De revogação de um ato administrativo discricionário e válido, mas que por razões de oportunidade e conveniência não é mais oportuno manter aquele ato administrativo, né? Lembrando que oportunidade está ligada à ideia de quanto ao momento e conveniência se compensa, ou seja, se aquilo que eu ganho com aquele ato administrativo compensa eventuais perdas ou restrições que aquele ato possa vir a causar. Então, a anulação é quando eu tenho vício no ato, né? E não por critérios de oportunidade e conveniência. Tá errado aí porque misturou anulação com revogação. A letra B fala assim: o direito da administração pública de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contado da data que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Eu não sei te dizer quantas vezes já caiu em prova isso aí, que nada mais é do que o artigo 54 da Lei 9784 de 1999. Artigo 54 da Lei 9784 de 1999. Já caiu muitas vezes em prova. É o prazo decadencial para a administração anular atos administrativos dos quais decorre efeitos favoráveis para os destinatários. Decadência. Por que é decadência? Porque passado esse prazo, a administração pública perde o direito de anular. Então, como gera perda do direito, é um prazo de natureza decadencial e não um prazo prescricional. Esse prazo é contado da data que o ato foi praticado, salvo má-fé. Nesse caso, havendo má-fé do destinatário, não há que se falar no prazo de 5 anos. Artigo 54, Lei 9784, já caiu inúmeras vezes, marca aí no seu caderninho. Nosso gabarito. Então, eu quero o erro das demais. A C fala assim: a anulação de um ato administrativo ocorre quando o ato perde a sua utilidade para o interesse público? Não. A anulação de um ato administrativo é quando eu tenho vício, é quando eu tenho ilegalidade do ato. É quando o ato está em desacordo com a lei ou quando está em desacordo com o ordenamento jurídico. Não é a hipótese de perda do interesse público. Letra D. A anulação de um ato administrativo ocorre quando a administração pública deseja modificar o seu conteúdo por razões de conveniência. Mais uma vez, já falei que a anulação de ato administrativo é por vício, é por razões de ilegalidade. E letra E, a anulação de um ato administrativo ocorre quando o ato não gera efeitos externos, nada tem a ver, é aquela assertiva que a banca monta e fala assim: nossa, mas isso aí ninguém me ensinou porque nada tem a ver com a anulação. A anulação é quando eu olho para os elementos do ato administrativo, os seus requisitos, competência, finalidade, forma, motivo, objeto, e verifico que um ou alguns deles, um está ou alguns estão em desacordo com a lei, em desacordo com o ordenamento jurídico. Então, 2, de fato, gabarito, ficamos B de bola. Vamos lá. Partiu ali agora para a questão de número 3, né? Caiu na prova do TRF. No exercício do cargo de analista judiciário da Justiça Federal, Patrícia identificou que determinados atos administrativos parecem estar contrários ao ordenamento jurídico. Ok. Por lapso seu, um ato foi praticado contrariamente ao disposto na legislação aplicável, ao passo que o outro não é mais conveniente. Então, ó, um ato foi praticado em desacordo com a lei, ao passo que o outro não é mais conveniente. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. Vamos lá, gente. Ó. A letra A é igual água e óleo, não se misturam. Patrícia pode revogar ato ilegal. Não existe revogação de ato ilegal. Já falei isso aqui algumas vezes. Quando eu falo de revogação, tem que ser um ato legal e discricionário. Discricionário porque existe liberdade de escolha no âmbito desse ato.
Ou seja, existe mérito administrativo nesse ato. Assim como eu tenho liberdade de escolha para praticar o ato, eu tenho liberdade de escolha para extinguir o ato. E nesse caso, por meio de quê? De revogação, observado quais critérios? Oportunidade e conveniência. Tá? Então, falou revogar ato ilegal, tá errado. Ato ilegal cabe anulação e não cabe revogação. B. Se o ato é ilegal e inválido, ok. Reitero os fundamentos agora. Patrícia poderá revogá-lo. Não, não pode. Letra A e a letra B, a justificativa é a mesma. Letra C. É pacífico o entendimento de que a administração pública não pode declarar a nulidade dos seus próprios atos? É pacífico onde? Na verdade, a administração pública tem o poder de revisão. Acho que eu já comentei isso aqui com vocês, né? No poder geral de revisão da administração pública, no qual eu encontro o princípio da autotutela, cabe à administração anular atos ilegais e revogar atos que sejam inconvenientes ou inoportunos. Então, poder de revisão é gênero, que engloba duas espécies, anulação e revogação. Anulação quando se tratar de ato ilegal e revogação quando se tratar de ato inconveniente e inoportuno. Então, é pacífico o entendimento de que a administração pública não pode declarar a nulidade dos seus próprios atos? Não, pelo contrário, é pacífico que ela pode sim, na verdade ela deve declarar a nulidade dos seus próprios atos, salvo quando o ato for passivo de convalidação. Então, já está errado ali de cara, né? Vamos na D. É vedado à administração pública anular seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornam legais? Exatamente o contrário. Acabei de explicar aqui. A letra E é interessante. Bom, sobrou essa, você vai marcar essa, mas eu tenho um acréscimo de informação para te dar aqui. Caso se tratem de pareceres, certidões ou atestados, considerados como meros atos administrativos, Patrícia não poderá revogá-los. Certo. Vamos lá. Eu não gosto de mnemônico, tá? Deixa eu te avisar isso. Eu não gosto de mnemônico. Dá muito trabalho decorar mnemônico, eu não gosto. Mas tem um mnemônico simples aqui para os chamados atos enunciativos. Vamos lá, vem comigo. Atos enunciativos, que é o CAPA. CAPA. Vamos lá, certidão. Vem comigo. Atestado, parecer e apostila. E aqui colocou parecer, certidão, atestado, só não colocou apostila, que é o apostilamento, né? Apostilamento é fazer um registro, né, nos seus assentamentos funcionais, por exemplo, no âmbito da administração pública. Os atos enunciativos são aqueles, como o próprio nome diz, que apenas enunciam uma situação ou um fato ocorrido. Certifico que nessa data o fórum fechou às 17 horas. Fato. Apostilamento. Determina o apostilamento do curso, nos registros funcionário do servidor do curso de pós-graduação de tantas horas por ele realizado. Está lá o registro, apostilamento. E eu te digo, certidão, atestado, parecer ou apostila. Nesses atos administrativos, o que marca, na verdade, os atos enunciativos é que não há, anota, manifestação de vontade da administração. Não há manifestação de vontade da administração. Por quê? Porque cabe à administração apenas enunciar uma situação de um determinado fato. Ela não manifesta vontade alguma. Se a administração pública, querido, nessa hipótese não está manifestando vontade, então como é que eu vou revogar uma vontade que não existe? Para eu revogar, eu tenho que ter tido um ato anterior que resultou de uma manifestação de vontade da administração. Eu, administração, quero te dar uma autorização para você colocar a cadeira na calçada. Então, eu, administração, manifesto vontade para que você coloque a cadeira na calçada. Posteriormente, eu verifico que essa autorização se tornou inconveniente. Porque apesar de você aumentar o fluxo de clientes do seu restaurante, está atrapalhando demais o trânsito dos pedestres ali na calçada e causando confusão e pedestres andando pelo meio da rua. Então eu vou lá e revogo aquela manifestação de vontade anterior, percebeu? Ocorre a manifestação de vontade meio de um ato discricionário, depois eu revogo essa manifestação de vontade. Ora, nesse caso, eu consigo revogar. Agora, como é que eu vou revogar uma certidão? Pensa, gente. Ó, certifico que nessa data o fórum fechou às 17 horas. O que tem para revogar aqui? Nada, porque a revogação da certidão, que até é incompatível falar algo dessa natureza, né? Porque não existe revogação de certidão. Mas seria possível revogar a certidão? Não é impossível. O fórum não vai ter deixado de fechar às 17 horas porque você tentou revogar uma certidão, entendeu?
Então, ó, letra E. Caso se tratem de pareceres, certidões ou atestados considerados como meros atos administrativos, Patrícia não poderá revogá-los. Certo. Quais são os meros atos administrativos? São chamados atos enunciativos. São 4. Certidão, atestado, parecer e apostila. E o que marca os atos enunciativos é que neles não há manifestação de vontade da administração pública. Se não há manifestação de vontade, logo não há o que revogar. Vamos lá. Vamos avançar aqui. Vamos agora ali para a questão de número 4. A 4, 2023, falando o seguinte. Considerando a teoria do ato administrativo, assinale a incorreta, que é o que está errado. Vamos ver. Não se pode promover a revogação de ato vinculado. Certo. Por quê? Porque no ato vinculado não há liberdade de escolha para a prática do ato. A lei impõe a atuação ao agente público. Se não há liberdade de escolha para praticar, não há liberdade de escolha para extinguir. Repito. Se não há liberdade de escolha para praticar, não há liberdade de escolha para extinguir. Logo, não cabe revogação de ato vinculado. Segue. B. Considera-se inquinado pelo vício de ilegalidade o ato fundamentado em situação fática materialmente inexistente. Perfeito. Nesse caso, o vício está no motivo. O que é o motivo, queridos? Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Motivo é o pressuposto de fato de direito que me leva a praticar um determinado ato administrativo. Repito, motivo é o pressuposto de fato de direito que me leva a praticar um determinado ato administrativo. Logo, nessa hipótese, em se tratando de motivo falso, inexistente, o motivo está viciado. E o ato comporta uma ilegalidade nessa hipótese, tá? Ok. Então, deixa eu ver aqui. Marcamos a A não é resposta porque está certa. A B também não é resposta porque está certa. Ele quer errada. Letra C. O dever da administração de invalidar os atos ilegais sofre limitações em face de situações ligadas ao decurso do prazo e à consolidação dos efeitos do ato. Perfeitíssima. Vamos lá. Você viu agora comigo sobre o direito da administração de anular os atos ilegais dos quais decorram de efeitos favoráveis aos terceiros de boa-fé. Decai em 5 anos o direito da administração anular esse ato, salvo uma fé, né? Perceba que esse dever da administração de invalidar o ato sofre uma limitação pelo decurso do prazo, porque só pode anular em no máximo 5 anos. E nesse caso, inclusive, a situação jurídica restará consolidada. A doutrina vai dizer que nesse caso, depois que passa o prazo de anulação, você tem uma hipótese de manutenção dos efeitos de ato inválido. Exatamente. O ato é inválido, mas você vai manter os efeitos ali naturalmente. Por quê? Porque você não pode mais fazer nada. A administração pública não pode mais anular aquele ato administrativo, entendeu? Perfeito. Bom, então a D tem que estar errada. Vamos ver se a gente identifica. A conduta de remover servidor público como forma de punição e perseguição, falei isso para vocês. Caracteriza vício no elemento motivo? Não! Eu falei para vocês lá atrás, quando eu falei de abuso de poder, excesso de poder e desvio de poder ou de finalidade. Que no desvio de finalidade, ao invés de praticar o ato buscando o interesse público, pratica o ato, na verdade, buscando o interesse pessoal. Então, o que está viciado na remoção do servidor com a intenção de punir, anotei para você, não anotei? Estou te falando? É exatamente a hipótese do vício no elemento finalidade. Porque eu pratico o ato não buscando interesse público, e sim buscando meu interesse pessoal. Então, o erro da letra D não é motivo, e sim finalidade. E a última dessa sequência de atos aí vai falar o seguinte pra gente, vamos ver. Marta atuava em cargo comissionado, mas foi exonerada. No ato de exoneração, constou como motivação o nepotismo. Ou seja, qual é o nepotismo? Nomeou um parente lá para cargo em comissão na administração pública, né? E a súmula vinculante 13 do Supremo veda a nomeação de seus parentes para cargo em comissão em função de confiança, que sejam seus parentes até o 3º grau, né? Então, de novo. Marta atuava em cargo comissionado, mas foi exonerada. No ato de exoneração constou com motivação o nepotismo, ela era parente de alguém. Contudo, no mês seguinte, foi constatado que a motivação de sua exoneração não existia, ou seja, ela não era parente de ninguém. Acabei de falar, o motivo aqui, ele é o quê? Falso. E se o motivo é falso, é possível pleitear a anulação desse ato? Sim. Mas aí alguém vai falar assim, mas Sobral, vamos logo ler aqui as possibilidades para a gente poder pensar. Eu não estou falando aqui de nomeação para cargo em comissão? Sim. E a nomeação e a exoneração para cargo em comissão não são livres? Sim. Então, quando você nomeia, você não precisa motivar, fundamentar.
Quando você exonera, você também não precisa motivar, fundamentar. Mas isso não quer dizer que esse ato possa ser praticado em desacordo com o ordenamento jurídico. Então, você não é obrigado a motivar, mas se motivar, fica vinculado aos motivos apresentados. E se o motivo apresentado for falso, incompatível com a realidade, o ato deve ser anulado. Qual o nome disso? Teoria dos motivos determinantes. Exatamente. Teoria dos motivos determinantes. Se a motivação apresentada for falsa, o ato tem que ser anulado. Mesmo se tratando de um exemplo clássico de nomeação e exoneração para cargo e comissão, que eles são livres. A autoridade administrativa não era obrigada a motivar nem a nomeação, nem a exoneração, mas já que motivou, fica vinculado aos motivos. E se o motivo apresentado for falso, o ato tem que ser anulado. Como é que é o nome disso? Teoria dos motivos determinantes. Eu acho que eu já te dei a resposta, né? Quem já chegou a resposta aqui, vamos ver aqui. A letra A fala assim: por ser cargo comissionado, não há irregularidade na exoneração, em razão da teoria da autoexecutoriedade dos atos administrativos. Não é essa a teoria, né? É a teoria dos motivos determinantes. B. Mesmo sendo cargo em comissão, há necessidade de motivação para a exoneração. Acabei de falar que cargo em comissão não há necessidade de motivação da exoneração, né? Então aí está errado, na verdade. Porque é livre a nomeação e exoneração no que tange a cargo em comissão. Vamos agora na C. Pela teoria dos motivos determinantes, tendo sido a exoneração motivada, a inexistência ou falsidade da causa de o ensejo ao ato torna nulo. O que eu acabei de falar para vocês? Teoria dos motivos determinantes. Tendo sido a exoneração motivada, a inexistência ou falsidade da causa que deu ao ato o torna nulo. Não interessa se o ato é vinculado, discricionário, não importa. Se motivou, fica vinculado aos motivos. Se o motivo apresentado for falso, o ato é nulo. Fundamento, teoria dos motivos determinantes. Letra D. A exoneração de Marta não poderia ser motivada? Pode. Não é obrigatória a motivação. Mas pode motivar? Pode. E a letra E fala assim: as exonerações de cargos comissionados não podem ser invalidadas ou anuladas de acordo com a teoria dos unidades do ato administrativo? Claro que pode. A nomeação e exoneração de cargo e comissão são atos administrativos como qualquer outro, com os seus elementos, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Se algum deles estiver em desacordo com a lei, o ato não só pode, como deve ser anulado, como nesse caso, eu vou ter um vício no motivo do ato, já que o motivo apresentado era falso. Gente, eu estou com um tempinho aqui, eu vou me permitir fazer mais uma questãozinha aqui, né, que eu acabei puxando aqui. Até porque eu achei interessante aqui, essa questão de 2022, prova de auditor. Falando assim, ó, licença é um ato administrativo unilateral e vinculado, pelo qual a administração pública faculta àquele que preenche os requisitos legais o exercício de uma atividade. Beleza. O trecho apresentado exterioriza a ideia do conceito de licença, que pode ser considerado como uma espécie de ato que? Negocial, normativo, ordinatório, punitivo e enunciativo. Então, vamos lá. Eu vou botar na ordem que eu gosto. Tem os atos normativos, os atos ordinatórios, os atos negociais, os atos enunciativos, esse eu já falei para vocês, e os atos punitivos. E vou fazer um outro mnemônico aqui, ó, NONEP. Para quem falou que não gostava de mnemônico, é o segundo mnemônico que eu dou na aula hoje, né? Então, em termos de espécies de atos administrativos, normativo, ordinatório, negocial, enunciativo e punitivo. Vai, repete comigo. Em termos de espécies de ato administrativo, normativo, ordinatório, negocial, enunciativo e punitivo. Enunciativo, já te falei, é o CAPA. Ai, meu Deus, mnemônico de novo. Certidão, atestado, parecer e apostila. São aqueles atos em que não há manifestação de vontade da administração, onde a administração enuncia um fato, uma situação, exemplo clássico aqui da certidão, de que o fórum fechou às 17 horas, né? Tá, e a licença, Sobral? A licença, de fato, é um ato administrativo unilateral e vinculado pelo qual a administração faculta a parte que preenche os requisitos o exercício de uma atividade. Exemplo, a licença para advogar. Quando você se forma em direito, você não é advogado, você é bacharel em direito. Quando você passa no exame da OAB, você recebe a carteira da OAB, aquilo nada mais é do que uma licença para o exercício da advocacia. Vem a pergunta. A prova da OAB tem a prova escrita, o provão objetiva e a peça, né, a prova prática. Quando você passa na OAB, a OAB pode ou deve te dar a carteira? Deve, por isso que é licença. Né? Você preencheu os requisitos, a OAB deve te dar a licença. E aí vem a pergunta, a licença, que é o contraponto da autorização, né? A autorização também serve para exercício de atividade. A diferença é que a licença é ato vinculado e a autorização é ato discricionário.
São espécies de atos administrativos o quê? Marca comigo aí, ó, negociais. Pode colocar licença e autorização. Sobral, por que atos administrativos negociais? A doutrina vai falar que, nesse caso, a vontade da administração pública coincide com a vontade do particular. Então, você, bacharel em Direito, que passa no exame da OAB, você quer a carteira e a OAB também quer te dar a carteira, já que você preencheu os respectivos requisitos, percebeu? Então, se perguntar em prova, licença e autorização são espécies de atos o quê? Negociais, em que a vontade da administração pública coincide com a vontade do particular. É só você pensar no exemplo da carteira da OAB. Perceba, aqui eu tenho manifestação de vontade. Por isso que uma autorização pode ser revogada. Agora, quando eu olho para o ato enunciativo, no ato enunciativo eu não tenho manifestação de vontade por parte da administração pública, beleza? Então, no nosso caso aqui, o nosso gabarito vai ficar na letra E, porque a licença é ato negocial, e cuidado que amanhã pode acabar perguntando em prova também autorização. A autorização é um exemplo bom para falar de ato negocial. Só para dar mais umzinhos aqui, mais um bloquinho, trechinho final. Ato normativo a gente pode pegar decreto, né? A gente pode pegar instrução normativa também. Lembrando que o decreto é um ato privativo do chefe do Poder Executivo, presidente, governador, prefeito. Instrução normativa, demais autoridades. Atos ordinatórios, eu posso pegar uma ordem de serviço. Atos ordinatórios estão ligados à ideia de organização da estrutura interna da administração, né? Uma ordem de serviço, entra aqui como ordinatório. Negocial, já falei para você. Enunciativo, já falei para você. E punitivo é o ato que pune, né? Aplica uma punição. O exemplo fácil de visualizar isso aqui é multa, né? Então vamos lá, revisão final aqui para a gente encerrar esse bloco. Nas espécies de atos, eu tenho normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. Como normativos, atos que estabelecem normas, eu citei para vocês decreto e instrução normativa. O decreto é privativo do chefe executivo. Instrução normativa pode ser por demais autoridade, ministro de Estado. Ordinatórios são atos de estruturação interna da administração, por exemplo, uma ordem de serviço. Negociais é aquele que a manifestação de vontade da administração coincide com a vontade do particular. Quais foram os dois exemplos que eu te dei? Licença e autorização. A diferença é que licença é ato vinculado e autorização é ato discricionário. Enunciativo não há manifestação de vontade, já falei, certidão, atestado, parecer, apostila. E punitivo é aplicação de punição. O exemplo que eu te dei é a aplicação de multa. Ok, queridos? Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro. Beijo no coração, fiquem com Deus e até.